Não, não, mano, porque não existe. A não ser que alguém me prove milagre. Eu sou diabético. Cadê? Não tem um homem de Deus para curar minha diabetes? Não existe milagre. Milagre só existe dentro da Bíblia. Fora dela não existe. O que o senhor chama de hermenêutica não passa de ceticismo militante com verniz teológico. Sua toga acadêmica tornou-se púlpito para escárnio, não para o ensino. O que sai da sua boca não é exegese, é sarcasmo com sotaque grego. Pelo tom irônico e pela postura zombeteira e pelas exigências absurdas que faz ao Deus das Escrituras, o senhor não se comporta como um exegeta sério, mas como um juiz de Deus, exigindo que o eterno se curve ao seu roteiro cínico. Vamos por partes, e desta vez sem panos quentes. O senhor disse no vídeo, sou diabético. Não existe milagre. Milagre só existe dentro da Bíblia. Fora dela não existe. O senhor se apresenta como diabético e transforma a sua condição numa arma contra o Deus que diz estudar. Mas não é fé o que busca. É espetáculo sob medida. Cura sob demanda. Um Deus de aluguel. O senhor se esqueceu que Cristo não curou a todos? Paulo não foi curado. Timóteo teve que tomar vinho por causa das doenças do estômago. Milagre não é contrato, Sabino. É soberania. Milagre não é exigência. É dom. E o senhor não está em busca de Deus. Está em busca de controle. Caso houvesse milagre, não poderia Deus ter livrado as criancinhas judias que morreram na guerra? Usar o sofrimento de crianças judias na guerra como argumento contra Deus é covardia filosófica, professor. Se a sua pergunta é honesta, ela clama por um Deus, correto? Mas se é sarcástica, como parece ser, ela só revela o vazio de sua própria teologia. Sem Deus, a morte destas crianças é só estatística. Com Deus, ela é grito escatológico que será respondido com juízo, justiça e ressurreição. O senhor também disse no vídeo: Deus não poderia ter livrado um monte de líderes cristãos ungidos do Covid? A pergunta só faz sentido, professor, se a sua teologia for mágica, não bíblica. O senhor quer que unção seja sinônimo de invulnerabilidade? Mas a cruz desmente sua lógica. Veja bem, profetas morreram, apóstolos foram martirizados, o próprio Jesus suou sangue no Getsêmani, se esqueceu? Milagre não é seguro de vida, é interferência divina com propósito eterno. Muitos foram sim curados milagrosamente da Covid, mas o Senhor os ignora porque eles não cabem na sua narrativa cínica. E isso não é hermenêutica, é manipulação ideológica. O Senhor disse no vídeo: Se ele fez tratamento, não é milagre pra mim. Eu quero ver um camarada ter o câncer, diagnosticado o câncer. Passem 3 médicos. É bom você fazer 3 orçamentos, né? Passem 3, mas não faça nada. Só passa, sem tomar remédio, nada. Vamos ver se vai ser curado. Essa concepção revela um viés materialista que não cabe na hermenêutica bíblica. O Deus das Escrituras cura com palavra, Mateus capítulo 8, versículo 8. Cura com barro, João capítulo 9, versículo 6. Cura com toque, Marcos capítulo 1, versículo 41. Cura com médicos, Lucas capítulo 5, versículo 31. E até com silêncio, Jó capítulo 11. Milagre não é a abolição dos meios, é a presença divina agindo através ou apesar deles. Negar o milagre porque houve quimioterapia é o mesmo que negar a providência porque houve pão na mesa. A Bíblia jamais separou o natural do sobrenatural como compartimentos estanques. O senhor disse no vídeo: quero ver o cara ser diagnosticado com câncer, não fazer nada e ser curado. O senhor está exigindo de Deus um truque de palco. Sabino, isso não é fé, é arrogância pura. Nem Herodes conseguiu arrancar o milagre de Cristo à força, Lucas capítulo 23, versículo 8. Por quê? Porque milagre não responde a curiosidades de céticos, responde ao clamor de quebrantados. Deus não opera para o seu entretenimento, ele opera para a sua glória. E o Senhor não é o centro dessa história. O Senhor disse no vídeo: Qual é o maior milagre da humanidade hoje? O maior milagre é a ressurreição. Por que os pastores fazem culto fúnebre para evangelizar outras pessoas para aceitar Jesus? Por que não ressuscita os mortos? Simples, porque pastores, Sabino, não são necromantes. Eles não manipulam cadáveres. Anunciam a ressurreição vindoura.
A Escritura nunca nos deu autoridade para ressuscitar à vontade, mas nos mandou pregar sobre quem venceu a morte, Jesus. Esperar que um pastor ressuscite alguém por exigência sua é tão ridículo quanto exigir que Pedro ande sobre as águas toda terça-feira. O senhor disse no vídeo. O maior milagre? Mas ele doou os órgãos. E para Deus existe algo impossível para Deus? Meu irmão, os camaradas fez doação dos órgãos lá, coração, pulmão, o que for, córnea, o que for. Deus coloca tudo de volta, ele é Deus. Mas por que não? Né? Por que não faz? O Senhor reduziu a escatologia a uma aula de anatomia. O Deus que o Senhor diz estudar criou o homem do Adão, se esqueceu da terra. E você acha que ele precisará da córnea para recriá-lo? Deixa de ser infantil. A ressurreição não é reconstrução, é recriação. O corpo será transformado, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42, não remontado como um quebra-cabeça humano. Sua dúvida não é sofisticada, é rasteira. O Senhor disse no vídeo, Deus é onipotente, então por que ele não age? A resposta está em Jó, capítulo 38. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Deus é onipotente, e é exatamente por isso que ele não se curva às suas exigências. O Senhor quer um Deus manipulável, previsível, de plantão para o seu microfone? Mas o Deus da Bíblia não é o seu servo. Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, Sabino. O Senhor disse, nunca vi milagre, logo não existe. Esse é o argumento mais infantil de todos. Nunca vi? Então não é real. Isso não é teologia, é arrogância perceptiva. Veja bem, milhões viram, milhões viveram, milhões testemunharam, da patrística aos mártires modernos, do Sahel africano ao sertão nordestino. O Senhor os ignora não porque não há provas, mas porque a sua lente é estreita demais para ver o que não controla. E para finalizar, sua hermenêutica virou pretexto para a zombaria. Sua retórica deixou de ser investigação e virou provocação. O Senhor não quer interpretar o texto. O Senhor quer colocar Deus no banco dos réus. Mas saiba, o céu não se cala diante da zombaria disfarçada de exegese, Sabino. Quem manipula a palavra para atacar a fé não está em mistério, está em rebelião. Fábio Sabino, o Senhor não está mais debatendo milagres. Está zombando de Hakadosh Baruchu, ou seja, do próprio Deus. A sua incredulidade, trajada de exegese, pode impressionar alguns leigos, mas diante do trono o sarcasmo será silenciado e a toga não servirá de escudo. A fé que o Senhor tenta ridicularizar resistiu a Nero, sobreviveu a Voltaire, enfrentou Darwin, bateu de frente com Feuerbach e segue viva. Milagres existem sim, e o maior deles talvez seja este: ver um coração soberbo se render à cruz que tanto despreza. Lehi Traoto.